Eu gostaria de começar a abordar esta afirmação de suma importância. Os cristãos devem se preparar para o que em breve se abaterá sobre este mundo como uma esmagadora surpresa. Amados, vou abordar uma homenagem específica que ocorreu neste mês de agosto. E esse foi o apagão, o grande apagão em todo o corredor nordeste dos Estados Unidos. Um apagão que se estendeu de Ontário, Toronto, Canadá, Nova York e vários estados dos Estados Unidos. Vocês se lembram que data era essa? Se vocês se lembram da data, escrevam na seção de comentários. Se vocês se lembram do mês, é claro que estamos em agosto. Que dia era? Em que ano era? Bem, meus amigos, hoje, enquanto vocês escrevem, permitam-me falar. Vou lembrá-los de algo. Os acontecimentos do passado devem ser vistos como um presságio de eventos ainda maiores e mais desastrosos. E se não aprendermos com o passado, seremos pegos, desprevenidos, e não haverá ninguém para culpar além de nós mesmos. Eu creio que o que vimos foi simplesmente um ensaio geral para o que está por vir nos últimos dias. E eu vou confirmar, com base na Bíblia, que haverá um apagão massivo que ocorrerá em todo o mundo. Agora estão nos dizendo para nos prepararmos para 18 meses sem eletricidade. 18 meses sem energia. Amados, quantos de vocês conseguiriam sobreviver sem energia elétrica por uma semana? Você quer dizer 18 meses? Quantos dias tem, em média, um mês? Bem, multiplique 30 por 18. 18 meses é igual a 1 ano e meio. Você seria capaz de sobreviver a um apagão por 18 meses? Bem, meus amigos, é isso que estão nos dizendo na mídia. E aqui está o meu ponto. Não estou dizendo que vai durar 18 meses. O que estou dizendo é que isso vai acontecer. Mesmo que seja por apenas um dia, esteja preparado. Se for por uma semana, esteja preparado. Vejam só, amigos, vocês ouviram aqui, manchete do New York Times. Pergunta: e se os Estados Unidos ficassem completamente às escuras? Isso foi publicado em 19 de agosto e hoje é o quê? 20 de agosto. Surpreendentemente, a vulnerabilidade da rede elétrica dos Estados Unidos pode resultar em um apagão nacional de 18 meses. Alerta especialistas. Agora não apenas no Nordeste, não apenas no Sul, não apenas nos Estados Centrais, não apenas no Oeste, mas na costa Oeste, em todo o país. Os Estados Unidos correm um risco elevado de um apagão catastrófico que pode durar até 18 meses devido à infraestrutura obsoleta da rede elétrica, que torna a atualização extremamente demorada e é potencialmente vulnerável a falhas. Um ataque com arma de precisão. Se você desativar um total de 9 subestações ao longo dessas 3 redes, poderá causar um apagão em todos os Estados Unidos. Reflitam sobre isso, continua. O apagão resultante de um ataque desse tipo, alertou ele, poderia durar 18 meses ou mais. Winninhoff destacou que se uma equipe de especialistas em reparos de redes elétricas leva um mês para consertar uma subestação e um mês para consertar outra subestação enquanto a rede ainda tem energia, provavelmente levará muito mais tempo durante um apagão nacional. Parece que está pegando fogo aqui. É como roer as unhas. É tão ruim quanto perder o sono. Um mês
para consertar uma subestação. Imaginem se 9 pessoas saíssem. Amados, quanto dinheiro o governo dos Estados Unidos está gastando atualmente em guerras no exterior? Será que esse dinheiro seria redirecionado para consertar alguns desses problemas? Se de alguma forma pudéssemos mitigar esse presságio que se avizinha? Mas não, é um plano. Já vou tratar disso. O próximo alerta indica que um apagão gigantesco em todo o país pode durar 18 meses devido a graves fragilidades da rede elétrica. Agora observem com atenção, amigos. Não vou aborrecê-los hoje. Não é isso que eu faço aqui. Vejam isto. Inicialmente, infraestruturas críticas, como estações de tratamento de esgoto, estações de tratamento de água e hospitais poderão permanecer operacionais desde que tenham diesel ou gás natural suficiente. Mais uma vez que o diesel acabasse e as bombas de gás natural parassem de funcionar, seria mais difícil restabelecer a rede elétrica. Nesse ponto, o fornecimento de alimentos, água e combustível se deterioraria em questão de dias, não semanas. Acrescentou ainda que a comunicação de informações à população em geral seria extremamente complicada. Por quê? Porque, escutem, quando você fala em perda de celulares, acesso à internet e televisão, e na economia, você quer dizer que a economia, que já está por um fio, praticamente pararia de funcionar, já que as transações eletrônicas não poderiam mais ser processadas. Após alguns dias, seguiram-se distúrbios sociais generalizados e confusão. Isso é uma guerra civil. Isso é um caos absoluto nas cidades. Pergunta: a Bíblia, através do Espírito de Profecia, confirma e profetiza que haverá uma guerra civil pouco antes do fim? Amados, permitam-me apenas lembrá-los rapidamente de algo. Em instantes, vou mostrar para vocês alguns dos melhores momentos do ano. Certo, esperem um pouco, deixem-me ver quem colocou o ano na seção de comentários. Em que ano ocorreu um apagão generalizado no Nordeste? Alguém se lembra daquele ano? Amados, naquele ano eu disse: mãe, família, temos que sair de Nova York. Lembro-me de dirigir de Huntsville, Alabama, até Nova York, naquele verão. E se você tentasse sair da cidade de Nova York, não conseguiria. As pontes foram fechadas. Postos de gasolina fechados, sem energia. Você poderia ter cruzado qualquer pedágio, nenhuma energia elétrica havia sido cortada. E na única faixa que estava transitável, havia filas quilométricas. Imaginem-se em uma situação de crise durante um apagão, preso, sem saída. Eu disse: família, temos que sair daqui. Em que ano foi isso? 2003. Obrigado, 2003. O que é hoje? Que ano é hoje? 2026. Isso foi há 23 anos atrás. Observem com atenção. Alguns dirão: bem, já que a grande crise não ocorreu nos últimos 20 anos, se ela for ocorrer, será num futuro muito distante. Amados, como se não tivéssemos nossas Bíblias. Existiram profecias na Bíblia sobre um cativeiro e escravidão que levariam décadas para se concretizar. Vamos lá, acordem, está chegando. Está chegando. E quando tudo começou a ser restaurado, eu lembro de ter entrado no meu veículo e voltado para Hunton, Alabama, vindo de Nova York em direção ao sul, com o tanque de gasolina cheio. Amados, quando parei naquele posto de gasolina,
um breve testemunho. Para encher o tanque, entrei naquele lugar para pagar o combustível. E todos estavam falando sobre o apagão. E eu perguntei ao caixa: esta área foi afetada pelo apagão? E ele disse sim, que não tínhamos nenhum posto de combustível aberto. Todos os postos de gasolina ao longo de toda a rodovia estavam fechados. Rodovia 95, fechados. Imagine isso. Com o tanque cheio de gasolina, viajando para o sul a partir da cidade de Nova York, você não teria conseguido sair daquela zona, a zona de apagão. E amados, como diríamos na Jamaica, tirei o sono para celebrar a morte. Saia daqui, aqui na tela. Pregador. Observem o que está por vir. Não temos visto isso nos últimos tempos? O Departamento de Energia dos Estados Unidos foi paralisado devido a uma queda de energia em um ataque cibernético. Estações de tratamento de água paralisados. Falta de energia. Ataque cibernético. Um dos maiores provedores de serviços de saúde do país está sob ataque. Um grande ataque cibernético obrigou o hospital ERS a recusar pacientes em vários estados. Misericórdia. Serviços está forçando cerca de uma dúzia de seus hospitais a desviar pacientes dos prontos-socorros, afetando o atendimento de pacientes críticos em pelo menos 4 estados. Assistam novamente, vejam isso. As farmácias em todo o país foram fechadas. Sem energia, ataque cibernético. Bom dia, Dave. Sim, se você está acordado sem sinal de celular, saiba que não é a única pessoa nessa situação. Quando acordei esta manhã, vi o pequeno sinal de SOS. Amados, vou compartilhar mais com vocês. O que estou fazendo aqui é simplesmente lembrar que tudo o que li no artigo de 19 de agosto de 2026, vimos acontecer recentemente. Em pequena escala, de forma semelhante. Então imaginem quando as coisas piorarem. Estou tentando chamar a atenção dos zombadores, dos escarnecedores e dos cínicos, que dizem que isso é simplesmente um menino gritando lobo. As pessoas dizem, oh, o céu está caindo. Estão inventando um bicho-papão. Não, já vimos essas coisas antes. Observem. Então, a quem vamos culpar quando a verdadeira crise chegar e formos pegos de surpresa? Você não recebeu avisos? Vocês não viram os presságios? As pessoas relatam que não conseguem enviar mensagens de texto, fazer ligações telefônicas ou sequer usar a internet em seus celulares. Vamos continuar. Eles escrevem: se você é cliente da AT e não consegue ligar para o 911, tente ligar de um telefone fixo. Se isso não for possível, entre em contato com um amigo ou familiar que seja cliente de outra operadora e peça para ele ligar para o 911 em seu nome. Amados, aguardem um momento, porque vou mostrar aqueles trechos de 2003. E olhando para trás, essas coisas são muito reveladoras e surpreendentes ao mesmo tempo. Aguardem, aguardem. Durante a noite, os serviços de emergência ficaram inoperantes. A interrupção de serviço de emergência 911 afeta partes de vários estados e até mesmo departamentos de polícia de cidades inteiras, enquanto os ataques cibernéticos continuam sendo uma grande preocupação para as autoridades em todo o país. Sabe, às vezes precisamos ser lembrados. Embora vocês já saibam dessas coisas, não vou deixar de lembrá-los dessas coisas, para que vocês possam estar firmes na verdade presente e preparados espiritual, mental, física, financeira e socialmente.
Serviço de resgate do país, com 49 despachantes em 4 estados, está com moradores sem conseguir contato com a polícia ou ambulâncias devido a uma queda total de energia em todo o estado da Dakota do Sul. No Nebraska, as autoridades locais informaram que as linhas telefônicas fixas ainda estavam funcionando, mas todas as operadoras estavam fora do ar na noite de quarta-feira, com exceção da T-Mobile. A cidade fronteiriça de Del Rio, no Texas, emitiu um alerta à comunidade. Você pode ter dificuldades para nos contatar. Internamente, nós também estamos com dificuldades para receber ligações para o 911. E durante a noite, na movimentada Las Vegas, os moradores não conseguiram contato com o serviço de emergência 911 por meio de celulares ou telefones fixos por 2 horas. Amados, não há nenhuma noite que venha em seu socorro vestida com uma armadura brilhante. Espero que vocês tenham entendido. Quem sabe, sabe. Temos que tomar as rédeas da situação e, como Noé, nos tempos bíblicos, construir nossa arca para salvar nossa família e ajudar aqueles que Deus nos enviou como refugiados. Você foi avisado, certo? Você pode ter tido dificuldade em encontrar saladas prontas no supermercado ultimamente, e há um motivo para isso. A Dole afirma que teve de encerrar temporariamente todas as suas fábricas na América do Norte há 2 semanas devido a um ataque cibernético. Apenas imaginem. Não um dia disso, não uma semana disso, não um mês disso, mas 18 meses sem energia. O que vai acontecer quando os saques começarem? E começam os tumultos? Você não pode ligar para o quê? Para quem ligar? Amados, mesmo a polícia tem menos efetivo do que o número de pessoas que ligariam pedindo ajuda. Isso é apenas bom senso? Muito bem. Vocês se lembram disso, amigos? Deixe o mundo depois de nós, o filme. Estamos testemunhando ataques cibernéticos contínuos em todo o país. O que um ataque cibernético tem a ver com a falta de eletricidade, um apagão, 55 milhões de pessoas afetadas em 2003. Porque, amigos, se vocês não tiverem energia, como a internet vai funcionar? Como? Como faço para comprar e vender? Como você vai viajar? Como? De trem, por ferrovia, de avião, por estrada, de carro, de navio? Como? Impossível. E agora estão nos dizendo, deixem tudo se tornar digital. Chega de analógico. Não há mais opções. 3 etapas. Primeiro estágio, você pode ler o segundo estágio e você percebe que a primeira e a segunda etapa já estão acontecendo. Então, o que é uma terceira etapa? Vocês sabem o que? Deixe que uma das estrelas desse filme lhes explique verbalmente o que é essa terceira etapa. Assistam. Concluído com sucesso, a terceira etapa aconteceria por si só. Qual é a terceira etapa? Uma guerra civil. Colapso. Ok, agora vocês conseguem ver a conexão? Um cyberataque com um apagão e uma guerra civil e um colapso em toda a nação. Amigos, se os Estados Unidos entrarem em colapso, porque talvez vocês não estejam vendo isso, e se os Estados Unidos, com todas as suas importações e exportações, todo o sistema parassem completamente, o que acontece com as outras nações que dependem dos Estados Unidos
e que estão no mesmo ciclo vicioso que os Estados Unidos da América. Os Estados Unidos são o epicentro do comércio, a cadeia de suprimentos. O que acontecerá? É um efeito dominó. É preciso lembrar a todos. Agora, vamos voltar a 2003. Vamos assistam a isso. Então, você se lembra de onde estava? Era um dia típico de verão, até que 50 milhões de pessoas ficaram sem energia elétrica. O apagão de 2003 aconteceu há 23 anos atrás, neste mesmo dia. Dan Kelly relembra o dia em que as luzes se apagaram e o caos se instaurou. Sem eletricidade, sem gás, sem água. 14 de agosto de 2003. Nesse dia, a energia elétrica foi interrompida para mais de 50 milhões de pessoas, daqui até Nova York. Neste momento, a região metropolitana de Detroit está passando por um apagão de grandes proporções. Na verdade, vocês dois que estão assistindo em televisores à bateria estão entre os muito afortunados. O maior apagão da história da América do Norte começou. Sem gás, sem energia, sem comida, sem água. Família dos salvos para servir. Visto que já vimos quais áreas de nossa vida seriam afetadas, como podemos nos preparar? Vamos lá, digam-me, como nos preparemos? Vamos lá, por favor, me digam na seção de comentários. Como então devemos nos preparar? E é por isso que continuo te lembrando dessas coisas, porque isso está para acontecer. Sabe o que me chamou a atenção naquele primeiro vídeo? Aliás, tem muito mais por vir. Em primeiro lugar, dizia que era simplesmente um dia normal de verão. Um dia normal de verão. E eu me lembro do que aconteceu na época de Ló em Sodoma. Era um dia comum, quando fogo e enxofre caíram e destruíram Sodoma. Sodoma e Gomorra em mais 3 cidades. Um dia normal. Os capítulos 18 e 19 de Gênesis dizem: o sol nasceu como de costume. Depois veio fogo e enxofre. Um dia normal. Então, quando devemos nos preparar? Quando eles nos contarem? Não. Quando você começa a ouvir isso na mídia, já é tarde demais. É tarde demais. Agora é a hora de nos prepararmos. Vejam isto. E o bug no software fazia com que os alarmes não fossem acionados como deveriam. Assim, quando a rede elétrica começou a falhar, não conseguiu interromper a reação em cadeia. Cidades inteiras ficaram às escuras devido à onda de calor. Amanhã está previsto para ser um dos dias mais quentes do verão. Para aqueles que têm geradores, parabéns. Toda a DTE ficou fora do ar. Tudo. Foram necessários dias para restabelecer a energia para todos. Voos e trens foram cancelados. As bombas de gasolina não funcionavam. Comida estragada. Água e gelo esgotados. A fila para o túnel era enorme. As linhas para os túneis. Gostaria de saber por quê. O que aconteceu com as pontes? Você não pode atravessar as pontes. Você não pôde. E qualquer pessoa que tenha vivido ou viva em Nova York sabe que a cidade é cercada por água, em sua maior parte. Você precisa atravessar pontes de um lado para o outro. Brooklyn, Queens, especialmente Manhattan. Vocês sabem disso, meus amigos. Não tanto Staten Island. Bem, sim, vocês entenderam. Então, o apresentador do noticiário disse que aqueles que têm geradores são, digamos, abençoados. Em outras palavras, você é abençoado. Amados, ter um gerador a combustível não lhe será útil, a menos que você tenha combustível extra armazenado. Quando fomos todos para a Jamaica, a equipe aqui, durante o furacão Melissa, os geradores a combustível eram praticamente inúteis nas áreas afetadas. As pessoas perguntavam: vocês têm geradores solares, geradores de energia solar? Essa foi a única coisa que se mostrou prática
e eficaz. Imaginem 18 meses sem energia elétrica. 18. Não são 18 meses em que você tem energia um dia e fica sem energia por 2 dias. A energia acaba. E então, não. São dias consecutivos durante 18 meses. Estou me preparando. Você está se preparando. Oh, pastor, você está nos assustando. Ok? Estou fazendo o quê? Você espere. Assistam. Nosso helicóptero foi avisado para não sobrevoar Detroit à noite, pois poderia colidir com um arranha-céu sem iluminação. Uma mulher ficou presa em um elevador no edifício Pfizer por quase 20 horas. Eu estava no elevador e, de repente, ele parou de funcionar completamente. E, de alguma forma, eles se esqueceram de mim. Ficou por 20 horas presa em um elevador. Isso significa que deve ter sido interrompido entre os andares. Você pode gritar o quanto quiser, bater na porta e fazer tudo o que desejar. Sem resgate. Só Deus providencialmente a libertou. E não chame isso de serendipidade. Ah, ela teve sorte. Não. Isso é providência. Bênçãos, sejam quaisquer outras circunstâncias, pois assim estariam mortas. Ok? Observem com atenção. E tem mais. Tem mais. Estamos no meio do que parece ser um apagão colossal e histórico. Pessoas presas em elevadores e prédios, eles ativaram o centro de comando de emergência. Você está atordoado, tentando absorver o máximo de informações possíveis. O prefeito Bloomberg aconselhou ir direto para casa. O sistema de metrô está fora de serviço. Ottawa estava completamente sem energia. Uma sequência de relâmpago de fracassos em efeito dominó. Preciso ir ao banheiro e não consigo. Estima-se que 50 milhões de pessoas tenham perdido a energia. Em 2003, um apagão massivo atingiu grandes áreas dos Estados Unidos e do Canadá e foi percebido como um alerta para a nação. Temos uma verdadeira crise em nossa rede e é por isso que, apesar de sermos uma superpotência, temos uma rede comparável à de um país do terceiro mundo e isso não está certo. Mas será que 10 anos de planejamento e preparação nos deixaram em melhor situação hoje? Acho que nunca se pode afirmar com 100% de certeza que queremos um apagão. Amados, a eletricidade é realmente muito mais importante. Vocês todos perceberam isso, meus amigos? Vocês perceberam isso? Não podemos nem ir ao banheiro. Isso foi em 2003. Imaginem 18 meses assim. E naquele vídeo dizia que era um alerta para os americanos. Amados, não levem isso como uma brincadeira. Alguém apertou o botão soneca. Porque aqueles que estavam por perto naquela época e vivenciaram aquilo estão mais bem preparados hoje do que estavam, digamos, em julho de 2003. Se eles não estivessem preparados, eles simplesmente ignoraram a situação. Mas hoje estou aqui para dizer que não vou continuar a soar o alarme, a tocar a trombeta, para que não haja sangue nas minhas mãos. Vocês nunca poderão dizer que não foram avisados. Vocês não podem dizer isso. Todos nós sabíamos, mas ainda assim não damos a devida atenção ao cenário assustador de um ataque cibernético abrangente que paralisaria completamente o fornecimento de energia, os transportes, os serviços hospitalares e nossa sociedade como um todo.
Nesse aspecto, a crise da Covid-19 seria vista como uma pequena perturbação em comparação com um grande cyberataque. Eu pergunto-me se o que Klaus Schwab disse fazia parte do que eles previam que aconteceria. Imaginem só, amados, deixe-me fazer uma simulação aqui. Durante a pandemia da pestilência 19, embora o mundo estivesse paralisado e os Estados Unidos em lockdown, tínhamos eletricidade, tínhamos energia. Será que poderíamos, entre aspas, sobreviver? Ok. E se você ficasse 18 meses sem energia, qual seria pior? Vocês sabiam que a pestilência era transmitida pelo ar, certo? Em voo. E se não houver energia, o que acontece com o saneamento básico? O que acontece com o esgoto? O que acontece com a limpeza nas comunidades? O lixo e os resíduos? Água suja, água parada, água putrefada, água podre. A masma está no ar. Você está começando a entender a situação? Vejam isso. E o último fator que quero mencionar é a resiliência. A capacidade de se recuperar. Porque certamente haverá o que chamamos de cisnes negros, as surpresas desagradáveis que surgirão em nosso caminho. Mas um cisne negro, novamente, como prever um cisne negro quando o cisne negro é um evento desastroso e inesperado? Como você prevê isso? Porque estão te dizendo que é um cisne negro. Não se trata de um cisne negro, é um cisne branco. Você pode conferir a diferença entre os dois. Vejam isto. Estamos no meio do que parece ser um apagão colossal e histórico. Pessoas presas em elevadores e prédios, eles ativaram o centro de comando de emergência. Você está cambaleando, tentando absorver o máximo de informações possíveis. O conselho do prefeito Bloomberg é ir direto para casa. O sistema do som do metrô está fora de serviço. Ottawa está completamente sem energia neste momento. Uma série de falhas relâmpago, como efeito dominó. Eu preciso ir no banheiro e não tenho para onde ir. Estima-se que 50 milhões de pessoas tenham perdido a energia. Em 2003, um apagão massivo atingiu as principais áreas dos Estados Unidos e do Canadá e foi percebido como um alerta para a nação. Temos uma verdadeira crise em nossa rede e é por isso que, apesar de sermos uma superpotência, temos uma rede comparável de um país de terceiro mundo, e isso não está certo. Mas será que 10 anos de planejamento e preparação nos deixaram em melhor situação hoje? Acho que nunca se poderá afirmar com 100% de certeza que queremos um apagão. Agora, esse vídeo já foi exibido antes. Sim. E por providência divina, mencionei isso 2 vezes na minha apresentação principal. Talvez alguém precise de um lembrete. Vejam isto. Eletricidade é muito mais importante do que qualquer coisa do que nós imaginamos. Nós consideramos isso como algo garantido. Acionamos o interruptor e ele liga, mas tem que estar em equilíbrio, senão as luzes se apagam. Ocorreu um apagão de grandes proporções em grande parte do Nordeste dos Estados Unidos e do Canadá. Milhões e milhões de pessoas foram pegas de surpresa quando a rede elétrica entrou em colapso repentinamente. E o ponto que quero que todos entendam é que milhões foram surpreendidos por algo que pegou o quê? Todos de surpresa. Voltem e deem uma olhada no livro Profetas e Reis, página 626. Vamos continuar. A crise desligou 100 usinas de energia, desde Ottawa até Cleveland. Então,
a leste quanto Nova York. A preocupação mais imediata era com os milhares de ouvintes que acreditavam que estavam presas no subsolo, na escuridão do sistema do metrô de Nova York, em elevadores de arranha-céus. Os ataques de 11 de setembro ainda estavam bem frescos na memória de todos, e o primeiro pensamento que passou pela cabeça de quase todos os nova-iorquinos com quem conversei foi: será que isso é terrorismo? Imaginem só ficar preso no metrô. No metrô, sabem? O trem entra no subterrâneo. Imaginem só o trem parando. O metrô para entre os pontos de saída. Quem está vindo atrás de você? Por quanto tempo você ficará lá? Quantos outros trens estão presos em outros lugares? Pensem. Elevadores, arranha-céus, edifícios. E você sabia que a maioria dessas circunstâncias negativas ocorreu nas cidades? E vocês se lembram do filme O Mundo Depois de Nós, em que aqueles que entraram quando a calamidade aconteceu não puderam voltar para casa? E é por isso que naquele filme você tinha pessoas com casas no campo, bem abastecidas e mobiliadas, mas onde elas estavam? Casas vazias, porque eles ficaram presos na cidade. Agora, não obstante, devemos evangelizar e trabalhar nas cidades, espiritual e temporalmente, a partir do campo. E acredito que também da família. Vejam bem, se estivermos em sintonia com o Espírito de Deus, naquele dia em que uma calamidade estiver para acontecer e estivermos no lugar certo, mas tivermos que ir até a cidade, Deus poderá permitir que o veículo não ligue naquele dia. Providência. Você não vai a lugar nenhum, fique em casa hoje. Outra coisa, uma árvore cai na sua entrada da garagem e você não consegue sair. Você se sente mal naquele dia, você sente enjoo matinal, mas depois fica bem. Então você percebe, Deus estava me impedindo de entrar, porque eu ficaria preso. Deus, em sua providência, preservará, protegerá e guiará seu povo fiel. Então não estou dizendo para não irem às cidades, vão, mas certifiquem-se de estarem conectados com Cristo diariamente, no culto matinal. Ok? Amados, este é um alerta importante, prestem atenção. Uma tarde normal de agosto se transformou em crise. Cerca de 50 milhões de pessoas nos Estados Unidos e no Canadá ficaram sem energia. Todo o abastecimento de água de Cleveland funciona com bombas elétricas. Meu comissário de água disse: o pessoal em Hikes tem água por 3 horas. Eu disse: água? Pensei que a eletricidade tivesse acabado. Ele disse: perfeito. Como você acha que a água chega do lago até as pessoas em Hikes? Você pode se virar no escuro, você pode se virar no calor, mas a água se torna um problema de saúde e segurança muito rapidamente. Vocês perceberam como uma coisa afeta negativamente a outra? Amigos, vou fazer mais uma pergunta a vocês. Como esses foram os itens afetados pelo apagão histórico de 2003? Sabemos que ele vai se repetir, vai ser pior da próxima vez. Como nos preparamos? Como? Como nos preparamos? Qual é o propósito do salvo para servir? Qual é o propósito da profecia? Mais uma vez, o programa do poder do meio-dia, qual é o propósito? De sermos cristãos, qual é o objetivo? Você não se lembram? Toda instituição que ostenta o nome de Adventistas do Sétimo Dia deve ser para o mundo, como José foi no Egito, e Daniel e os 3 hebreus na Babilônia.
Volume 8, página 153. Preparação. Todas as instituições. O casamento é uma instituição? Sim. Sua casa é uma instituição? Sim. Preparação. Vamos continuar. Há mais? O relatório oficial concluiu posteriormente que foi uma série de falhas humanas e operacionais que desencadearam um apagão. Um cabo de energia caído passou desapercebido, porque o sistema de alarme da empresa de energia local, First Energy, falhou e logo outras linhas ficaram sobrecarregadas. Quando a mangueira superaqueceu, ela cedeu e, ao ceder, atingiu uma árvore que não deveria estar na via de circulação correta. Enquanto isso, na operadora de serviços regional, Midwest ISO, um funcionário tinha ido almoçar e se esqueceu de ligar novamente a ferramenta que monitorava problemas na rede elétrica. À medida que a rede elétrica em Ohio se tornava cada vez menos estável, com muita voltagem em poucas linhas de transmissão, as usinas começaram a ser desligadas e, eventualmente, o problema se espalhou pelo anel do lago Erie até chegar a Nova York. Alguém acredita nessa reportagem? Quem acredita que essa foi a principal causa desse apagão em 2023, em 2003? Quem acredita nisso? Alguém aqui acredita nisso? E a segunda pergunta: eles estão mais preparados hoje do que estavam em 14 de agosto de 2003? Todas essas redes elétricas ainda estão conectadas? Se um deles falhar, é um efeito dominó. Você quer dizer que um funcionário simplesmente saiu e, como resultado, isso aconteceu? Ou que uma árvore caiu sobre a linha de energia? Você quer dizer que nenhum dos engenheiros e cientistas da América, bem, digamos que os engenheiros não conseguiram prever como algo poderia dar errado, como uma árvore caindo sobre uma linha de energia, e se uma linha cair, todo o resto falha? Muito bem. Próximo clipe. A First Energy nunca foi multada por seu papel no apagão. É um vídeo muito curto. O que você acha agora? Nunca encontraram. Vamos continuar. Apagões massivos continuam sendo um problema global. 15 milhões de pessoas ficaram sem energia na Europa em 2006, 60 milhões no Brasil e no Paraguai em 2009, e mais de meio bilhão na Índia em 2012. Tais eventos alimentaram a imaginação de roteiristas de TV, que acrescentaram seu próprio toque à história. Vai desligar e nunca mais vai ligar. Isso pode ser ficção, mas o ex-senador Doran, que trabalhou durante anos em comissões de energia do Congresso, recentemente escreveu um romance especulando sobre um ataque terrorista à rede elétrica. Diz que a ameaça hoje é maior do que alguns cabos de energia caídos. Sabemos por muitos exemplos anedóticos que os terroristas que usam o cyberterrorismo são muito criativos. Eles sabem que se conseguissem derrubar o sistema de rede elétrica, isso causaria danos realmente massivos. Este é um grande desafio para o nosso país. E, no entanto, quanto dinheiro os líderes americanos estão gastando no exterior, mesmo estando em nosso próprio país? Ainda não arrumamos e organizamos nossa própria casa. Faz tudo parte do plano, porque muito em breve, assim que Klaus Schwab e os outros tiranos disserem para deixarmos o mundo para trás, isso acontecerá. É apenas uma questão de tempo. Aliás, o tempo está se esgotando.
O tempo está se esgotando. Tempo, mais uma vez, o tempo está se esgotando. Portanto, podemos esperar que isso aconteça em breve. Vamos continuar. O resultado coletivo desse tipo de ataque poderia ser um Pearl Harbor cibernético. Essa semana, expressão errada, irmão. Meu amigo, expressão errada. Um Pearl Harbor cibernético, porque se você quisesse encobrir algo, continuaria usando esse nome, ou termo. O que Pearl Harbor? Ok. Quem acreditou na narrativa retórica dominante? Na retórica, na narrativa, sobre o que realmente aconteceu em Pearl Harbor, isso não foi um crime interno. Quem acredita nisso? E agora você quer conectar o iminente ataque cibernético, o iminente apagão nacional com Pearl Harbor? Em outras palavras, ele deixou o gato sair do saco. Se você derrubar o sistema de rede elétrica deste país e ele permanecer fora do serviço por qualquer período de tempo, isso arruinará a economia americana. Então temos muito em jogo e é melhor ficarmos de olho na bola. Eu quero fazer uma pergunta à minha família. Como vamos nos preparar para os últimos dias? Esses últimos dias, não os últimos dias. Os meios estão no futuro, mas nós já estamos aqui. Como podemos nos preparar? Como? Então vou pedir a todos que me respondam. Antes que eu chegue lá, podemos encontrar alguma passagem bíblica que confirme que haverá um apagão em massa nos últimos dias? Qual texto vocês consultariam primeiro para confirmar isso? Qual texto? Que está prestes a ocorrer um grave apagão catastrófico? Deixa eu te contar. Oh, Samara, você arrasou. Não seria Apocalipse 16? Verso 10. Amados, Deus tem uma praga especial das 7, que é só para a cidade da besta. É a praga da escuridão, do apagão, da densa escuridão. Você consegue sentir essa escuridão, uma escuridão especial. Eis o motivo pelo qual isso confirma que o apagão que se aproxima será pior do que o de 2003. É porque a quinta praga das trevas é a retribuição, é a recompensa de Deus pelo que fizeram à população. Então, seja lá o que Deus enviar, vocês todos sabem disso. Não é nenhuma novidade, estou apenas lembrando a todos vocês. Vamos lá agora. Portanto, tudo o que Deus enviar nas 7 últimas pragas serão coisas que os tiranos, o poder da besta, o papado, os protestantes apóstatas, o poder do dragão, os líderes civis que são tiranos, os mercadores que são tiranos, e o diabo trarão sobre a população. As 7 últimas pragas são a vingança de Deus. Para confirmar o ponto da retribuição, leiam Apocalipse 16, versículo 4 ao 6. E Apocalipse 18, versículo 6 ao verso 8. Vou dar mais um exemplo. Mateus 7, verso 1, verso 2, verso 12. Último, Romanos capítulo 12, versículo 19. A vingança é minha. É minha. Eu retribuirei, diz o Senhor. É a vingança. Então, por que Deus traria trevas e escuridão sobre o trono da besta? Por quê? A cidade da besta. Observem com atenção. Ok, então vou dar a resposta. Porque o poder da besta será fundamental, juntamente com seus agentes humanos, para trazer
a escuridão ao mundo. Mas lembrem-se, não há apenas escuridão no trono da besta, mas também escuridão na América. Por quê? Porque a América protestante criará uma imagem da besta. Na mosca, um prego em um lugar certo. Portanto, tudo o que acontecer à besta, acontecerá à imagem. Prestem atenção ao segundo ponto. Pois algo trará as 7 últimas pragas, até mesmo a praga de apagões e escuridão. É a marca da besta. E onde começa a marca da besta? Primeiro no Vaticano? Não, é na América. Então está chegando a América. Estou preparado para isso? Você está preparado? Quem controla o abastecimento de alimentos, controla as pessoas. Atenção, pessoal. Quem controla continentes inteiros? Com licença, quem controla a energia? É isso, não se esqueçam disso. Pode controlar a energia de continentes inteiros. Isso é poder. E amigos, quero chamar a atenção de vocês para o capítulo 6 de Provérbios. É uma passagem bíblica poderosa sobre preparação. E o versículo 6 diz: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Observa os seus caminhos e sê sábio. No versículo 8, a formiga lhe fornece carne no verão, porque está se preparando para uma crise. Mas, amigos, se não nos prepararmos na prática, vocês vão acabar no grupo que fica viajando de um lado para o outro para suprir suas necessidades e não vão conseguir encontrar nada. Versículo 11, versículo 10. Mas um pouco de sono, um pouco de repouso, um pouco de cruzar os braços para dormir. Assim virá a tua pobreza como um viajante. Você está viajando porque sente falta de algo, você não encontrará nada. E como homem armado, quando sentires necessidade, pegarás em armas para ir e conseguir o que precisas. Você não vai conseguir encontrar nada. Então eu gostaria de saber o que Deus está dizendo para você hoje. Quero saber como você está se preparando. O que você está fazendo para se preparar?